Glória a Deus, amados. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, até o verso 11. Toda reverência, podem ficar em pé quem puder, quem não puder tiver que ficar sentado, mas com toda reverência a palavra do Senhor diz assim, ó: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Santo Deus maravilhoso, estamos diante da Tua palavra. Queremos neste dia, Senhor, neste domingo do Senhor, ministrar a Tua palavra e pedir que o Senhor toque o nosso coração. Aqui nesse trecho fala de um espírito de servo, de um servo amoroso, Senhor. E queremos falar sobre um servo de amor. E que nós podemos também se tornar, ó Pai, alguém que serve com amor, não por interesse, não por status, não por querer ser superior, mas sim pensando no próximo. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados, eu sei que hoje nós enfrentamos momentos difíceis, né, para o evangelho, para o serviço, para uma vida cristã verdadeira, né? Nem sempre os exemplos que parecem que dão certo, que estão na mídia, que estão nas redes sociais, se assemelham ao exemplo de Cristo. Cristo foi um servo amoroso, né? E que pensou sempre no próximo. Hoje tem vários tipos de serviço, né? Nas igrejas, nas mega igrejas. Tem gente que nem é da igreja e é contratado para servir. Tem gente que nem é cristão e serve no altar. Hoje é difícil a vida, né, cristã. E tem muita gente que serve por interesse, tem muita gente que serve para aparecer, tem muita gente que serve por fama, né? Tem muita gente que serve por dinheiro. Eu lembro que, como era difícil muitas vezes, eu não gosto de falar de outros, mas eu falo da nossa. Como era difícil quando eu falei aqui de começar uma igreja em outra cidade, e quando a gente foi,
na igreja tinha 15 bandas e era difícil conseguir uma para ir com a gente ministrar e tocar. E teve um amigo que, por uns 4, 5 anos, ele era ministro, né, na igreja, ele tocava em alguns cultos, né, e ele pedia para não colocá-lo na escala de domingo à noite, porque ele falava assim: eu quero servir lá plantando uma igreja. E ele não foi ali só servir ao meu lado. Depois, até quando eu saí lá da implantação da igreja de Atibaia, ele continuou com outro pastor que estava lá, né? Um amigo que servia comigo, né? Ele já estava ali sendo reconhecido, já tinha 2 CDs gravados. Ele ministrava nos cultos de adolescentes, ministrava nos cultos de juniores e cantava e tocava. Ele era um baita guitarrista, né? Fez os cursos mais tops de guitarra aqui do estado de São Paulo e ele ministrava, né? O Thiago, 2 acampamentos nossos foram músicas dele, né? E ele teve uma música gravada pelo Fernandinho que explodiu, né? Foi por amor, né? Você depois pode pesquisar lá, Foi por Amor, Fernandinho, né? E explodiu no Brasil todo. E ele servia, né? Eu passava para pegá-lo com o Fusquinha e a gente ia ministrar, né? O primeiro culto que eu dirigi foi lá no Nova Europa, na rua Santo Antônio da Alegria, a primeira igreja do Nazareno Nova Europa. Tem até hoje lá. Hoje ela é uma extensão da igreja central, né, uma pequena igreja ali em Nova Europa, né, do lado de uma comunidade ali que na época era uma favela. E ele começou. E quando a igreja de Nova Europa mudou para Baden-Powell, ali tinha 2 cultos, um de terça e um de quinta. E eu era seminarista e uma irmã do Nova Europa convidou. Falou: você não quer me ajudar? Uma quinta eu prego, uma quinta você prega. E a quinta que eu pregava, eu passava lá com o meu Fusquinha, pegava ele lá em Vinhedo e vinha para ele ministrar. Nós ministrávamos quintas-feiras. E daí, quando eu fui plantar a igreja em Atibaia, ele falou: não, pastor, eu vou com você. Aí ele fazia evangelismo ao sábado na praça, tocava, pregava e a gente ministrava nos cultos. Ele ficou comigo esses 2 anos lá, implantando e começando a igreja. Depois mais 2 anos, né, com o pastor. Mas depois ele foi para a Austrália, né? Hoje ele é pastor de uma igreja lá em Sydney, Nazareno. Mas na Austrália ele foi mais para fazer um curso da Hillsong. Ele acabou servindo na igreja, numa igreja pequena, local, servindo naquela igreja. Aí, ao servir naquela igreja, quando o pastor jubilou, né? O pastor deu o tempo dele, a igreja falou: a gente quer o Thiago como ministro, como pastor nosso. Só que o Thiago não tinha nem seminário ainda. Aí ele teve que ir no tempo, né? Porque ele só tinha feito curso na área de música e também na área, eu acho que ele fez na área de ministérios na Hillsong. Ele trabalhava num hotel lá e servia. E a igreja solicitou, ele teve que fazer toda essa preparação, né? Como ele já tinha sido presidente de jovens do distrito australiano, os superintendentes todos conheciam ele, né? E nesse tempo colocaram outro pastor lá até ele se preparar para ele assumir a igreja. Servo, né? Alguém que serve por amor. A gente tem que entender que o serviço, né, a igreja tem 2 coisas principais, assim, não sei se tão principais, mas de relacionamento ela tem 2 coisas. O meu pastor sempre falava: a qualidade dos meus relacionamentos definirá a qualidade do meu ministério, né? E ao mesmo tempo, então, e um outro pastor missionário, ele falava que igreja não é nada mais do que relacionamentos saudáveis. Igreja é um lugar que as pessoas se relacionam e ela transmite fé uma com a outra e assim elas vão crescendo. A comunhão nossa é importante para o nosso crescimento. Os nossos relacionamentos são importantes para o nosso crescimento. Então eu falo, ser igreja é se relacionar, mas estar na igreja é o serviço. Dentro dos ministérios, nós temos 17 ministérios. E servir é importante, mas servir sem interesse.
Servir por amor. Paulo exorta aqui os irmãos a viverem a unidade e o amor. Não com divisão, não com competição, não querendo ser maior, não querendo pisar em alguém para chegar. E eu não vou falar que isso não existe. Do mesmo modo que existe dentro de uma empresa, do mesmo modo que existe dentro de uma escola, né? Do mesmo modo que existe dentro de uma universidade, do mesmo modo que existe muitas vezes numa família, existe também dentro da igreja. Talvez na igreja menor a gente não veja tanto, mas numa outra igreja a gente vê. E a gente vê isso é do ser humano. Ao mesmo tempo tem gente que pensa no outro, gente que ajuda o outro, né? Colegas de classe que ajudam. Você já viu aquele colega de... Eu dou aula. Já viu aquele colega de classe que o amiguinho faltou no dia do trabalho e vem um lá e fala: professor, ele não fez nada, né? Não fez nada, né? Já queimando o rapaz. Aí tem o outro, né? Aí tem uma apresentação lá e o coleguinha vai lá, apresenta, dá um show. Aí vem uma amiguinha e fala: professor, ele só apresentou, ele não fez nada. Mas ele fez o que você não queria fazer. Ela tinha vergonha, não queria apresentar. Ela fez escrito, ele fez outra parte, né? Já tem desde do começo, né? Ou aquele que ali já na hora já quer copiar e fala que fez. Eu fiz em casa. Fez 5 minutos antes de entregar para o professor. Fez em casa, copiou inteiro do amigo, né? Mas tem, eu estou falando só dessas coisas que é do ser humano. Se a gente deixar, a gente pode servir por outros interesses. Se a gente deixar, a gente pode servir por outras coisas que podemos receber. E se isso se tornar mais importante, daqui a pouco a gente está fazendo por isso. E não pelo amor pelo irmão. E não pelo cuidado pelo próximo. E não pelo prazer de servir a Deus. E é importante a gente ter isso. Ter prazer, sabe? De servir. Ter prazer de ver o crescimento de uma criança. E essa criança, ela está nos caminhos do Senhor. Daqui a alguns anos você vê, né? Do mesmo modo que eu encontro alunos, né? Eu encontrei, esses dias eu fui fazer o exame lá no Fleury, encontrei uma aluna, está fazendo, ela está fazendo, acho que administração e tal, e ela está trabalhando no Fleury, já, né? Uma aluna que eu dei aula, acho que eu dei aula para ela o 8º e o 9º ano, está servindo ali no Fleury já, trabalhando no Fleury, né? Do mesmo modo que eu encontro alunos, eu encontro ovelhas, que a gente viu aí, semana passada está o Felipe aí, um engenheiro civil trabalha aí em grandes condomínios, fazendo casa para milionários, né? Estava aí, aqui, ó, né? São pessoas que agradecem o nosso trabalho que nós fizemos, né? Servindo jovens, servindo adolescentes, servindo a igreja. Essa semana atendi um menino que foi o meu primeiro líder de jovem lá em Atibaia, né, que ia tomar um café. Hoje ele mora aqui em Campinas, que num condomínio aqui no Swiss Park, e ele é alto nessa área de investimentos, né? Tem uma empresa de investimentos. Mas foi o primeiro líder. Falou: pastor, estou morando aqui em Campinas, agora eu quero pelo menos conversar com o senhor, encontrar com o senhor mais vezes. São coisas simples, sabe? Que a gente encontra na vida, né? Servindo as pessoas sem nenhum interesse. Servindo as pessoas para que elas possam crescer, para que elas possam se desenvolver e ser profissionais e famílias abençoadas nesse mundo. Um mundo difícil, um mundo complicado, né? Que a gente sabe, toda época tinha suas dificuldades, toda época tinha os seus problemas, né? Mas hoje parece que os problemas se multiplicam e ao mesmo tempo as pessoas estão mais frias. Muitas pessoas não querem ajudar. E não é só ajudar quando alguém precisa, mas ajudar às vezes até na rua mesmo. Vem uma necessidade de alguém e não param.
Essa semana eu vi lá os nazarenos, como que fala? Motorcycles, né? Os motociclistas lá, da Nazarena ao ministério, né? Você lembra o nome? Né? O ministério de motociclistas tem aqui, tem Rio Claro, tem Indaiatuba, e eles têm um ministério para alcançar os motoqueiros. E um deles sofreu um acidente na estrada, voltando, ali na Dom Pedro. E uma médica parou eles. Né? Parou ali para ajudar. Ela estava na estrada e parou para ajudar. Né? E eles dando testemunho, eles falando que se ela não tivesse parado, ele tinha morrido. Então ela deu os primeiros atendimentos para que até a ambulância chegasse. Porque parece que chegou uma ambulância e não podia levar, chegou outra não podia levar. Foi na terceira ambulância que podia levar. Né? Não sei se eles estavam na divisa de uma cidade e outra, não podia levar até lá. Só a terceira ambulância pôde levar. Enquanto isso, a médica foi atendendo. Foi uma médica, ela é casada com um menino que fez uma viagem missionária com a gente. Olha que coisa. Né? E ela se formou. Ela foi também em acampamentos com a gente. Olha que coisa interessante. Né? Servir por amor. Alguém que entende o amor é capaz de parar na estrada quando vê um acidente, porque ela tem uma profissão para servir aos outros. Né? E ela parou ali até a ambulância chegar, atendendo. Sabe? São coisas que a gente vê do serviço e a importância. Quantos médicos às vezes não passam sem... Não, eu só atendo o consultório. Sabe? É a importância de entender que eu preciso servir com amor. Esse capítulo de Filipenses, ele mostra algumas coisas interessantes para nós. Primeiro capítulo, por exemplo, ele fala de Cristo em primeiro lugar. Primeira coisa na nossa vida que nós precisamos como cristãos é colocar Cristo em primeiro lugar. As minhas decisões, aquilo que eu faço, eu preciso ter Cristo. Né? O que Jesus faria nesse? Um dos livros que eu li numa das primeiras viagens missionárias que eu fiz com adolescentes no Nazatim. Até usava pulseira, época que os crentes usavam muita pulseirinha, sabe? Fazia as pulseirinhas. E o que Jesus faria? Estava em inglês lá e a gente tinha. O pastor Geraldo trouxe a primeira vez, ainda era tudo em inglês. Ele trouxe as pulseiras, tudo em inglês, trouxe tudo. Depois que ele encontrou o livro em português, e daí a gente teve que ler o livro para ir para a viagem missionária. Mas o que Jesus faria? A gente precisa colocar Cristo em primeiro lugar. Esse capítulo 2 fala, seguir o exemplo de Cristo, que é no amor. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos em alma e mente. Unidos em alma e mente, sabe? Buscar uma mente integral. Força diante das circunstâncias. Alegria na vida. Boa relação com as pessoas. Né? Nós precisamos entender esse processo. Eu, como cristão, eu preciso ter força diante das circunstâncias. Muitas pessoas estão olhando para nós. Estão olhando como a gente reage. Estão olhando como a gente age. Estão olhando como a gente vive. Estão olhando se a gente desanima, se a gente murmura. Eu tenho que ter força diante das circunstâncias. Ao mesmo tempo, eu preciso ter uma alegria na vida. Eu não sou como o mundo. A minha alegria, os meus prazeres não estão nas coisas dessa terra. Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha força. Mesmo diante de um problema, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de umas 3 cirurgias, né, seu Salvador? 3 cirurgias aí quase em um mês. Tem que ter alegria. Eu tenho que saber quem é Jesus. Mesmo diante dos problemas da vida, né, irmã Esmeralda? Eu tenho que ter alegria. Meu marido está precisando melhorar sua saúde. Né? Minhas filhas, o cuidado. Minha sobrinha sofrendo com setas do inimigo. Mas eu tenho que ter alegria e força para orar por ela. Eu tenho que cuidar da minha saúde.
para que eu tenha força também para lutar pelos outros em oração. Sabe? São coisas da nossa vida. E eu tenho que me relacionar bem com as pessoas, para que eu possa ser um atalaia, para que eu possa ser um luminar, para que eu possa ser alguém que leve a luz de Cristo. Falei essa semana no Gotas da Palavra, né, que nós precisamos ser sal e luz. Sal e luz, sabe? Levar Cristo a esse mundo. Ao mesmo tempo, ter uma mente submissa com Cristo em relação a Deus. O verso 2, Paulo faz 3 pedidos. Mesmo modo de pensar, mesmo amor e unidos de mente e alma. Mesmo modo de pensar, mesmo amor e unidos de mente e alma. Aqui uma das primeiras coisas a partir do verso 3, princípios de um servo. Eu não posso fazer nada por contenda ou por vanglória. Eu não posso querer fazer as coisas para aparecer. Hoje no mundo digital, a gente muitas vezes vai publicar algumas coisas, mas que isso não seja a meta. Isso seja apenas um modo de nós anunciarmos a Cristo, anunciarmos o Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. E importa que lembra que fala que através das boas obras que nós fazemos, as pessoas enxerguem Cristo. Não é enxergar para nós. Não é enxergar em nós. Eu não posso fazer nada por ninguém. Mas Cristo pode. Cristo pode salvar, resgatar, restituir, consertar, transformar, edificar, santificar. Sabe? Então a importância disso. Provérbios 17, 19 fala: o que ama a contenda ama o pecado, o que faz alta a sua porta facilita-lhe a queda. É importante isso, sabe? Quem ama discussão, briga, isso ama o pecado. E ao mesmo tempo que você vai subindo, mais alto pode ser sua queda. Você precisa se policiar mais do que antes. Você precisa se guardar mais do que antes. As propostas vão vir mais do que antes. Precisa. Provérbios 16, 18 fala: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Mateus 23, 12. Quem a si ama, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por isso, se a gente se motivar a fazer qualquer coisa por aplausos, receber glória ou reconhecimento, não façamos. Pois de tudo isso nós teremos que dar conta a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, devemos examinar as nossas motivações. Não fazer nada por vanglória ou por contenda, mas sim, de forma humilde. Segunda, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A importância de um verdadeiro servo, a importância do serviço, considerar as outras pessoas superiores a nós. Sempre com o espírito de servo. Sempre ajudando. Mesmo que eu tenha mais do que o outro, preciso me colocar no mesmo nível, para que eu possa atender, para que eu possa sentar à mesa, para que eu possa tomar um cafezinho. Seu Salvador, fui visitar ele lá, ele falou assim: eu só tenho café de cedo, Mas não importa, a gente sentou na mesa junto e orou, É cuidado, sabe? São coisas simples da nossa vida. Então a importância de estar junto, De fazer parte, a necessidade, a oração, O cuidado. Então a importância desse processo. 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida
pelos irmãos, dar a vida pelo outro. Não é só o marido que diz lá em Efésios que deve dar a sua vida pela sua esposa, mas nós como cristãos, né, doar a nossa vida pelo outro. Aquela música do Drop, né, que fala: estou gastando a minha vida, é por ele, é por ele. Né, a Alice, no curso de missões, eles fizeram um estudo sobre a música e falaram assim, né, pai, você sabe de quem fala essa música? Eu falei, filha, eu não consigo nem lembrar o nome da música e nem a letra. Sou ruim nessas coisas, mas se você colocar a música aí, eu vou falar. Ela colocou a música, né? A gente foi ouvindo no carro. Eu falei, é de João Batista. Ela falou, é isso mesmo, pai. É sobre João Batista, né? Gastando a sua vida por Deus, gastando a sua vida em serviço, né? Gastando a sua vida pelo outro, gastando a sua vida para... Importa que ele cresça e que eu diminua. Não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Dedicou uma vida de serviço ao Senhor, sabe? Então essa música fala de gastando a minha vida. Pelo que você está gastando a sua vida? É pelo outro? É pelas pessoas? João Batista foi conhecer a divindade de Cristo no batismo. Mas não é por causa disso que antes ele não servia as pessoas. Ele estava servindo as pessoas, ele estava batizando, o batismo de arrependimento. Ele estava ali, né? Na realidade, no ventre eles se mexem, né? Um ou outro, quando está Maria e Isabel. E durante uma vida ele vai servindo. Até que no batismo Deus se mostra a ele. E daí ele fala para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não estava apegado a isso. Não, é meu. Essas ovelhas são minhas. Não importa que ele cresça. Melhor seguir a Cristo. Eu daqui a pouco estou partindo. Mas importa que vocês continuem a seguir a Cristo. Continuem a seguir o Senhor. Continuem uma vida ao lado de Jesus. A importância disso é pela obra, né? Isso é importante. A gente como pastor, eu já pastoreei aqui indo para a 4ª igreja, né? Quantas ovelhas? Agora o caminho é aqui. Não é aqui, sai dali, tem que levar isso, tem que levar tudo. Não, não é. Deus vai dando o seu tempo para cada um. Meu pastor auxiliar, quando eu saí lá, a primeira igreja lá em Atibaia, meu pastor auxiliar, né? Ele ficou lá. Agora o seu pastor é ele. É através da vida dele. É com ele. Né? Vocês não têm mais que me procurar. Eu posso ajudar, pode vir orar, posso visitar, mas é com ele. Né? Quando saímos aqui da igreja central, o pastor de vocês é o pastor Guiar. Ele vai designar um novo pastor. Não é para vocês virem. É um ciclo que se fecha. O meu fechou, o de vocês têm que continuar. Né? Um dia vai ter outro pastor nessa igreja. E é esse outro pastor que vai continuando esse processo. Quando eu fui pastor em Hortolândia, alguns queriam vir para Campinas. Né? Depois, quando eu saí, falei, não, seu lugar é aqui. É servindo aqui. Vocês têm que vir. Né? Vocês têm que servir a Cristo na igreja onde Deus te colocou. E a importância desse processo, sabe? Cada um tem o seu momento e tem que servir, porque eu sirvo à igreja, eu sirvo aos irmãos. E Deus vai colocando em cada tempo, em um lugar, cada tempo, né? Servindo em um local. E a importância disso, né? E isso é fundamental, né? Tanto para nós, né, pastores, né, como vocês como servos do Senhor também. Servir ao próximo. A igreja cresce através dos irmãos servindo aos irmãos. A igreja cresce quando ovelha vai gerando ovelhas. E é importante esse processo. Nós somos só instrumentos de Deus, colocados por Deus durante um período para servir. Eu hoje estou pastor e servindo essa comunidade. Né? E a ovelha vai gerando outras ovelhas, discipulando, acompanhando,
nesse processo de vida. Terceira coisa, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Sabe? Sabendo que o interesse do outro também é importante. Eu sei que nós vivemos hoje em um mundo egoísta. Egoísta. Muitas pessoas pensando só nelas. O que isso vai me favorecer? Por que eu tenho que fazer isso? O que isso vai me ajudar? A palavra de Deus é contrária a isso. Eu posso fazer as minhas coisas. E Deus vai me abençoar fazendo as minhas coisas. Deus tem prazer em realizar os desejos do seu coração. Só que ao mesmo tempo, eu sou chamado a servir o outro. Eu sou chamado a servir a quem precisa. Mês passado, eu e o pastor Rogério fomos umas 3 vezes na madrugada orar nos hospitais. Necessidade do outro. Saindo de casa para orar, né? Para pedir para Deus. A família, né, pediu e a gente precisa. Muitas vezes está nesse processo, né? Ajudando o outro, pensando no outro, cuidando do outro. Características, sabe? Quando pensando nos outros mais do que em nós mesmos, Deus cuida de nós melhor do que se estivéssemos cuidando do outro. Deus trabalha a seu favor. Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus trabalha naquilo que nós precisamos. Deus trabalha nas nossas necessidades. Uma quarta e última coisa nesse processo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Houve em Cristo. Do verso 6 ao verso, capítulo 2 de Filipenses, do verso 6 ao verso 8, desse que nós lemos, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele não considerou ser igual a Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós. Ele se fez igual. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele era a luz dos homens. É importante esse processo. Sabe? Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus vivia uma atitude de humildade constante. Olha Mateus 13, 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então a importância desse processo. E por último, as características de uma mente submissa. Quais são as características? Primeiro, está dentro desse Filipenses de 5 a 6, do capítulo 2. Ele pensa nos outros e não em si mesmo. Um servo do amor, ele pensa no outro e não somente em si. Ele pensa naquele que necessita. Ele pensa naquele que precisa. Ele pensa em outro, simples. E uma criança pode ser assim, né, tia Luísa? Eu estava tomando um cafezinho e eu cheguei no posto. O João viu ela, foi lá dar um abraço. Deu um abraço. Ela falou ontem, eu precisava daquele abraço. Uma criança pode ser sensível, sabe? E as irmãs ficaram com ciúme, viu? Às vezes você pratica o amor e quem está do lado ficou com ciúme. Eu ouvi a tia falando, por que só ela merece esse abraço? Não é verdade? Às vezes você está servindo com amor, tem gente do lado que vai te criticar. Vai te criticar. Por que só ela ganhou? Porque Deus olhou para ela. E ela precisava naquele momento mais do que as outras. Às vezes a gente não entende isso. E é um simples abraço. É um simples abraço. São coisas simples.
O verso 7, ele serve. Ele serve. Uma mente submissa, além de pensar no outro, é uma mente disposta a servir o próximo. É alguém que serve o outro, sabe? Não é só alguém que pensa, é aquela chamada fé em ação, né? Eu oro e ajo, eu oro e pratico, eu oro e faço, eu oro e bato na porta. Terceira coisa, ele se sacrifica, verso 8, né? Ele se sacrificou, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. É alguém que pensa no outro, é alguém que serve e é alguém que se sacrifica. E a partir do verso 9 ao 11, por último, é alguém que glorifica a Deus com as suas atitudes. Glorifica o Senhor ao servir ao outro, ao fazer a obra, não para que eu apareça, mas para que as pessoas enxerguem em mim Jesus Cristo. Para que as pessoas enxerguem na minha vida Jesus. Eu adoro, eu louvo, eu sou grato, eu glorifico a Deus. A importância desse processo. Eu penso no outro, eu sirvo o outro, eu me sacrifico pelo outro e eu glorifico a Deus. E eu glorifico o Senhor. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês, irmãos. Desculpa o horário, passamos um pouco, né? Mas hoje teve festa de aniversário, hoje teve oração, né? Recebendo novos membros, hoje teve licenças pastorais, né? Hoje teve algumas programações a mais, mas a igreja crescendo, né? Caminhando, crescendo, e nós glorificamos a Deus por isso. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, depois o pastor Rogério vai dar a bênção, mas eu quero orar pela sua vida, que você também possa ser um servo do amor, servo de amor. Amados, seja reconhecido pelo amor, não seja reconhecido por outras coisas, sabe? É interessante esse processo. Uma vez o Giovanici foi ministrar na igreja, ele veio aqui também. Ele falou, essa igreja é uma igreja que, aqui ele falou, é uma igreja que nós percebemos o amor sendo transmitido. Quando eles foram uma vez lá em Atibaia, nós estávamos logo no processo também de organização da igreja. Ele falou aqui, ó, essa igreja, Deus me mostra, é uma igreja do amor. E nesses 20 anos que a igreja tem lá, a gente tem percebido a igreja amando as pessoas, a importância desse processo, e que nós também possamos ser assim, né? Irmãos que amam, né? Irmãos que são reconhecidos pelo amor. Tem muita coisa para fazer como igreja, e nós podemos fazer também, mas que nós possamos amar as pessoas que estão nessa comunidade e aqueles que chegam, para que o amor de Cristo possa ser transmitido nos corações. A importância do amor um pelos outros. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós oramos nesse momento, pedindo que essa palavra possa permanecer nos nossos corações, que o amor de Cristo possa inundar as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, levar o Teu amor àqueles que precisam, que nós possamos ser um servo do amor, Senhor, que se sacrifica pelo outro, que serve o outro, que olha para as necessidades do outro. Eu sei que para isso nós também temos que cuidar da nossa vida. Para amar o próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Aí um tempo de tantas enfermidades, doenças da alma, do espírito, Senhor, nós possamos também estarmos sãos e saudáveis, para que nós possamos enxergar a necessidade do nosso próximo, possamos enxergar, Pai, aqueles que precisam, e possamos nos sacrificar pelo outro, glorificando sempre a Ti,
com as nossas atitudes, com o nosso serviço, com o nosso amor, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém.